Olá, mestrandos do Prof. Bio. Aqui é o canal Bioatividades. Sejam bem-vindos ao Bloco 4, temática Biologia do Sistema Genital e do Desenvolvimento, e este é o capítulo 3 da nossa série em 4 vídeos. Já pararam para pensar num dos maiores, se não o maior mistério da biologia? Como é que pode uma única célula, um zigoto, se transformar num organismo completo, com cabeça, cauda, braços, pernas, tudo no lugar certinho? É como se existisse um manual de instruções molecular. E hoje a gente vai decifrar uma parte fundamental desse código. E para guiar nossa investigação, aqui está o nosso roteiro. Primeiro, vamos entender o que é esse tal código da forma. Depois, vamos mergulhar na lógica por trás dele, que é o gradiente. Em seguida, veremos o código em plena ação, com exemplos bem práticos. A gente vai até investigar se a receita genética se perde no meio do caminho e, no fim, vamos amarrar tudo isso para entender como um princípio tão simples consegue gerar uma complexidade inacreditável. Então vamos lá. A grande pergunta é a seguinte: durante o desenvolvimento, como uma célula sabe onde ela está e, principalmente, o que ela deve se tornar? Uma célula que vai formar a ponta do seu dedo precisa saber que ela não é uma célula do ombro, certo? A resposta para isso está em sinais químicos. E o principal tipo de sinal é o morfógeno. Pensa nele como um maestro molecular. É uma substância que se espalha a partir de um ponto e, dependendo da dose que a célula recebe, ela segue um caminho, um destino diferente. A informação aqui é a concentração. E a gente não está falando de uma molécula só, não. Existem algumas famílias principais que são as verdadeiras arquitetas do desenvolvimento. Nomes como TGF-beta, WNT, Hedgehog, FGF, esses são os grandes protagonistas, sabe? Eles esculpem praticamente tudo, desde o nosso sistema nervoso até o formato exato dos nossos membros. Mas como é que uma única molécula consegue criar padrões tão sofisticados? Como a simples variação na quantidade de uma substância pode gerar uma diversidade de estruturas? A resposta para isso é uma das ideias mais elegantes de toda a biologia do desenvolvimento. E para a gente visualizar isso, tem uma analogia que é simplesmente fantástica. O modelo da bandeira francesa. Imagine o seguinte: a fonte do morfógeno está em um dos lados. Bem perto dela, a concentração é altíssima, certo? Essa dose alta ativa um conjunto de genes que vai definir, por exemplo, a faixa azul. Conforme o sinal se espalha e a gente se afasta, a concentração cai. Em um nível médio, um outro conjunto de genes é ativado, formando a faixa branca. E lá na outra ponta, onde a concentração é bem baixinha, um terceiro grupo de genes entra em ação, criando a faixa vermelha. Percebe? Uma molécula só, 3 destinos diferentes. Simples e brilhante. Então, resumindo o processo, funciona basicamente em 4 etapas. Primeiro, uma fonte libera o sinal. Segundo, ele se espalha, criando o tal do gradiente. Terceiro, as células ao redor leem a concentração local daquele sinal. E quarto, com base nessa leitura, elas ativam programas genéticos diferentes. É um verdadeiro sistema de coordenadas químicas. E essa ideia toda do gradiente não é só um modelo bonitinho, teórico. A natureza usa esse princípio o tempo todo, em todo lugar. Vamos ver agora alguns exemplos bem concretos de como esse código funciona, desde a formação dos nossos membros até uma história evolutiva que é, no mínimo, surpreendente. Um exemplo clássico é o ácido retinóico. É uma molécula pequena, mas com um poder imenso. Durante a formação dos nossos braços e pernas, por exemplo, um gradiente de ácido retinóico ajuda a definir o eixo que vai do polegar até o mindinho. A concentração exata que uma célula recebe ali informa a ela qual dedo ela vai ajudar a formar. Incrível, né? E agora, se preparem para algo que parece até contraintuitivo. Dá uma olhada nessa tabela. Em moscas, o sistema nervoso fica na parte de baixo, na barriga, ou seja, ventral. E um gene chamado DPP é expresso no dorso. Em nós, vertebrados, é o contrário. Nosso sistema nervoso é dorsal, nas costas. E um gene chamado BMP4 é expresso na parte ventral. O detalhe mais maluco: DPP e BMP4 são, na prática, o mesmo gene, são homólogos evolutivos. E isso nos leva a uma conclusão, assim, de explodir a cabeça. Nós, vertebrados, somos basicamente invertebrados de ponta cabeça. A natureza não precisou inventar um novo kit de ferramentas genéticas. Ela simplesmente pegou o mesmo sistema de sinalização e inverteu a lógica para criar 2 planos corporais completamente diferentes. Isso só mostra como esse código genético é antigo, profundo, conservado por mais de 500 milhões de anos. Ok, a gente viu que as células se especializam com base nesses sinais químicos. Mas isso levanta uma outra pergunta.
uma pergunta fundamental que intrigou os biólogos por muito tempo. Será que, ao se tornar uma célula de pele, por exemplo, o núcleo daquela célula se esquece de como ser um neurônio ou uma célula de músculo? Colocando de outra forma, a diferenciação celular é um caminho sem volta? Uma vez que a célula se especializou, ela perde informação genética para ser qualquer outra coisa? Essa era a grande questão que um cientista chamado John Gurdon decidiu responder lá em 1962. E o experimento dele foi de uma simplicidade genial. Ele pegou o núcleo de uma célula já super diferenciada, uma célula do intestino de um girino. Aí ele pegou um óvulo, tirou o núcleo original e colocou no lugar o núcleo da célula do intestino. E o resultado? Aquele óvulo se desenvolveu num girino perfeitamente normal, que cresceu e se tornou um sapo adulto fértil. Ou seja, como o próprio Gurdon escreveu, isso provava algo revolucionário para a época. O núcleo não perde informação genética ao se diferenciar. A receita completa para construir o organismo inteiro, ela continuava ali, intacta, guardadinha. Essa descoberta consolidou um conceito central na biologia, a equivalência genômica. Quer dizer, diferenciar não é apagar genes, é só silenciar alguns e ativar outros. Pensa no genoma como uma biblioteca imensa. Todas as células do nosso corpo têm a biblioteca completa, mas uma célula da pele só lê os capítulos sobre como ser pele, enquanto um neurônio só lê os capítulos sobre como ser um neurônio. E com isso, a gente chega na nossa conclusão, onde toda a beleza desse processo se revela. Quando a gente junta a ideia dos gradientes com a ideia da biblioteca genética intacta, surge um quadro muito poderoso sobre como a vida constrói a si mesma. E a ideia central é essa. Um mecanismo de uma elegância impressionante. O gradiente é capaz de orquestrar a construção de toda a diversidade de formas que a gente vê no reino animal. Regras simples podem sim gerar uma complexidade absolutamente estonteante. E essa jornada nos deixa com uma reflexão final. Nós vimos um código que esculpe a forma de um ser vivo sem apagar o projeto original. E isso nos faz pensar que outros princípios tão simples e ao mesmo tempo tão poderosos quanto este ainda estão por aí, escondidos, esperando para serem descobertos por trás das questões mais complexas da biologia? Fica aí a provocação.